Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Tá começando mais um Demente Podcast, onde a demência é levada a sério e a zoeira também. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre democracia, tá? A gente está nesse formato agora. Domingo a gente conversou, fez um resumão das principais notícias. A gente teve participação especial de uma geóloga, também teve participação especial de um brasileiro que está morando em Moscou, tá? E a gente está nessa agora de domingo, a gente faz um resumão de tudo que aconteceu na semana e às quartas-feiras a gente traz um tema para debate, tá? Hoje eu estou aqui, hoje a casa está cheia, tá todo mundo aqui, os 5 principais, tá? O Velk, tudo bom, Velk? Bom dia. Fala, meus amigos, beleza? Bom dia para vocês e boa noite para os nossos ouvintes, né? Não sei porquê, tá bom. E boa tarde. Porque nós estamos internacionais agora, então tem que dar bom dia, boa tarde e boa noite. Tem isso aí também. Estamos aqui também com o Alexandre. Bom dia, Alexandre. Salve quarta-feira de cinzas. Verdade. Fernando, bom, Fernando? Beleza, eu vou falar uma frase de um grande amigo meu. Bom dia, boa noite e boa tarde. Aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Tamo junto. É isso aí, gente. É o que o álcool faz com as pessoas. Tá vazando meu áudio de alguém aí, hein? Mesmo. O cara que faz o Ozzy Osbourne parecer um coroinha. Bom dia, Antônio. Bom dia, pessoal. Bom dia, equipe. Bom dia, time. Uhul! Nossa, que mole, cara, que mole. Galera, esse episódio vai estar disponível no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Amazon Music, também no Anchor, no YouTube também, tá? Por favor, se inscreva no canal do YouTube para a gente começar a ter um pouco de relevância e futuramente a gente gravar um episódio em vídeo, tá? Também siga a nossa página no Instagram, tá? Abaixo desse episódio, principalmente no Spotify, vai ter uma caixa de mensagem, tá? Você pode deixar o que você quiser lá, receita de bolo, comemorar que o Vasco voltou, vai ficar grande de novo. Não, pelo amor de Deus, Vasco não. Tá? Então vamos lá, galera. A gente hoje vai falar sobre algo que faz parte do nosso dia a dia, seja quando a gente reclama da ausência dela, seja como a gente faz ela prevalecer, tá? Deixa eu falar sobre democracia e se a gente realmente sabe o que é democracia, tá? A democracia, ela surgiu há mais ou menos 3.000 anos atrás na Grécia, tá? O termo democracia, ele vem do grego. São a junção de 2 palavras, demo, que significa povo, e cracia. Ou seja, democracia significa o governo do povo. Talvez a definição mais famosa de democracia é atribuída ao Abraham Lincoln, tá? Que ele diz que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, tá? Existem muitas outras definições mais técnicas, por exemplo, quando muita gente define democracia como um regime político em que qualquer cidadão pode, igualmente, seja direta ou indiretamente, através da eleição de representantes, participar no desenvolvimento e na criação de leis, tá? Exercendo assim um poder de governar, tá? E também a democracia é simplesmente a vontade da maioria, tá? Dentre as diversas características da democracia, eu elenquei algumas aqui e depois eu quero falar mais especificamente de 2, tá? Existe a garantia de liberdade individual, a liberdade de opinião e expressão, inclusive a gente tem um episódio aqui que fala sobre isso, a liberdade de eleger seus representantes, tá? Através do voto universal, e que é garantido esse direito do voto, independente de sexo, classe, religião, raça, todos têm direito político, tá?
e também a garantia dos direitos das minorias, tá? Dentre esses, eu quero falar... Opa, esqueci de um, desculpa. Que é a igualdade de condições, tá? Dentre esses que eu elenquei, eu quero falar mais sobre a garantia dos direitos das minorias e as igualdades de condições, tá? Não tem muito tempo, um cidadão disse num discurso que as minorias elas têm que se curvar às maiorias, ou as minorias se adequam, ou elas simplesmente desaparecem, tá? Eu entendo que, dentre essas garantias da democracia, o respeito às minorias é a maior expressão de democracia que a gente pode ter, tá? Porque ele dá voz para todo mundo, tá certo? Não só quem, por exemplo, no universo de 100 pessoas, se você tiver 51 votando sim, 49 votando não seria correto, apesar da maioria ter vencido, que esses 51 sobrepujasse os 49. Os 49 têm que ter direito à voz, tá? Outra garantia importante para mim é a de igualdade de condições. Isso para mim aqui é um divisor de água na nossa sociedade. Por que eu digo isso? Porque a gente vive num sistema de privilégio, tá? A meritocracia ela passa longe. Se você pegar uma criança que nasceu numa família rica, que tem acesso às melhores instituições de ensino e também às melhores possibilidades de estudar, ela vai ter muito mais vantagem do que uma criança nascida numa família pobre que vive numa comunidade igualmente pobre, tá? Aqui, como no direito às minorias, como aqui, eu entendo que o Estado tem que atuar. Ele tem que ser o sujeito equalizador, se é que essa palavra existe, tá? Através do princípio da isonomia, por exemplo, que trata o igual como igual e o desigual como desigual, tá? O Estado tem que intervir para quê? Aquela criança que nascida numa comunidade pobre, de família pobre, tenha as mesmas do que uma criança que a família possa prover o melhor para ele, certo? Continuando aqui. No Brasil, a democracia ela é garantida através do Estado Democrático de Direito. Quem estudou Direito está familiarizado com esse termo, tá? Que lá no início da faculdade, na introdução ao estudo do Direito, você já ouve falar disso, tá? O que seria o Estado Democrático de Direito, tá? Na Constituição, no artigo 1º, ele diz que o quê? O que ele prevê? Que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos Estados municipais do Distrito Federal, tá? E essa união constitui o Estado Democrático de Direito, que, por sua vez, tem os seguintes fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Outra característica importante do Estado Democrático de Direito é a independência e a harmonia entre os poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Ainda na Constituição, ela estabelece como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, atuando pelo Estado Democrático de Direito, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, e ainda prover o bem de todos, sem preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor e idade, certo? E para já caminhando para o fim aqui, eu queria falar de algo que há muito tempo eu bato nisso, em qualquer tipo de conversa, tá? Que é a democracia representativa. Tá? Se ela realmente funciona, tá? No papel ela é perfeita, tá? Porque ela dá o quê? A possibilidade do povo eleger seus iguais, certo? Só que um estudo feito em 2018, após as eleições do primeiro turno, que é onde se elegeram todos os deputados. E por que eu vou falar em deputados, tá? Na Câmara Federal? Porque a Câmara Federal é conhecida como a Casa do Povo. Os deputados representam o povo, enquanto o Senado ele representa os estados, tá? E esse censo foi feito para criar um perfil do deputado. Seria o perfil do brasileiro. Vamos ver se o brasileiro está representado aqui. Qual que foi o perfil? É um homem branco, de cerca de 49 anos de idade, casado, com ensino superior completo. Como a gente pode ver, isso não reflete a verdade da nossa sociedade. Por exemplo, quase a metade
241 dos 513 deputados, eles se declararam com patrimônio maior que R$1 milhão, ou seja, são milionários. Tá? A partir do momento que você tem mais de R$1 milhão de patrimônio, você é milionário. São 77 mulheres contra 436 homens. Lembrando que quase 52% da população brasileira é formada por mulheres. São apenas 25 negros ou pardos, declarados 25% negros ou pardos, tá? Sendo que essa parte da população perfaz 56% dos brasileiros, tá? E 80% tem ensino superior completo. E a população brasileira, obviamente, que não tem, tá? E aqui vem algo que me chama muito a atenção, tá? Que refere à ocupação de cada um, tá? Dos 513, 51 são empresários, 39 advogados, 19 médicos, 17 eram vereadores, 22 ocupavam outras funções e 236 declararam que a sua ocupação era ser deputado. A gente aqui não vê a representação do povo brasileiro. A gente vê uma camada, certo? É como se elegesse uma elite. O povo não está representado. Isso é democracia. E para finalizar minha parte aqui, eu quero dizer o seguinte. Tem uma fala que é Luther King, aquele famoso discurso dele. Lá, tá, tem só um trecho que eu vou trazer aqui. Que ele fala que agora é o tempo para transformar em realidade as promessas da democracia. Então eu pergunto, Velk, a democracia no Brasil está cumprindo as suas promessas? Ainda não, né? Ainda não. Posso, antes de entrar com a minha participação, dar um recadinho da Rádio AM, nossa? Manda ver. Manda lá, vai ver, manda. Fala. Nosso querido, que a gente tem poucos ouvintes, eu tenho que valorizar nossos ouvintes, né? Lógico. Nosso querido ouvinte, Denizar Del Pieri. Senhor maravilhoso. Pensa num homem bom. Ele mandou um recadinho pro Antônio, falando daquele último episódio que o Antônio participou com a gente, lá da doutrinação. Ele falou assim, Antônio, você pode discordar dos meios e tal, mas se o pai não passar alguns valores pro filho, quem vai passar? Exato. E fica aí dado o recado, seu Antônio, seu Denizar pro Antônio, tá bom? E valeu. Voltando, você conclui, tá? Voltando aqui para nosso assunto de hoje, a democracia brasileira tem problema de representação séria. Você não se representa, mesmo as pessoas que dizem que estão naquele perfil representativo, ela não consegue olhar para o deputado e sentir-se representada. É uma questão institucional séria nossa, e a ponto de que muita gente cogita referendos para as decisões. Plebiscitos, referendos, que é uma forma que está falando, está falindo, esse sistema não funciona. Porque eu não consigo me olhar para aqueles 500 e lá vai cacetar deputados e os 81 senadores, se eu tiver enganado o número, e me ver lá. Eles não representam meu posicionamento. E é aquela coisa. Aí voltando também, eu só queria fazer um parênteses, tá? Eu gosto de fazer esse parênteses para todo mundo. Eu não gosto do termo ditadura, tá? Ditadura é empregado erroneamente aqui no Brasil e no mundo inteiro. Ditadura é um regime jurídico que existe em Roma, que seria o mais próximo do Estado de Defesa. O que a gente viveu aqui, viveu em outro país, é uma tirania ou uma oligarquia, que um grupo pequeno, ou uma pessoa toma o poder e exerce o poder à força, ou um pequeno grupo exerce o poder à força. E por isso que você nunca... eu evito ao máximo usar a ditadura comunista, a ditadura militar, porque ditadura não é isso. Tá? Mas voltando lá. Nossa, meu Deus do céu. Perdi o raciocínio, cacete. É a idade. É a idade. Verdade, cara. Mas tá, voltando lá da democracia. Volta aí, meu. A democracia perfeitas, as instituições são fortes. E a gente tem um problema institucional aqui no Brasil. E quando você cita a frase do inoxidável em exercício, de que a minoria vai ter que se curvar à maioria ou vai deixar de existir, isso também afasta uma democracia. Por quê? Porque um governo formado para a maioria é uma demagogia. É o demagogo que agiu assim. Porque a democracia é quando a minoria
tem seus direitos mínimos respeitados. Eu não estou falando da vontade. Vão ter que decidir se vai comer pizza ou lasanha. Se só pode escolher pizza ou lasanha, vai comer. A maioria decidiu que a pizza vai ser pizza. Certo? Porém, muitos direitos de minorias não afeta nada a maioria. É nesse o campo de atuação. Vamos, por exemplo, o tema polêmico, que nem deveria ser polêmico mais hoje em dia, casamento gay. Quando você fala, vamos legalizar a união civil entre pessoas do mesmo sexo, você está falando, essas pessoas têm que ter seus direitos reconhecidos pelo Estado, mas não é porque eu estou reconhecendo o direito deles que eu estou tirando o direito dos heterossexuais, pessoas de sexos diferentes, casarem. É nesse sentido. E também não é porque você reconhece o direito da pessoa do mesmo sexo casar, você vai falar, não, então as igrejas vão ter que celebrar religiosamente aquela união. Não, porque o Estado é laico, ele não participa da fé das pessoas. Em suma, uma democracia perfeita é aquela que as pessoas se sintam representadas, isso está muito difícil de acontecer, eu acredito em toda parte do mundo, que as instituições segurem os ímpetos autocratas do mandatário, porque o cara foi eleito, ele tem muito poder, ele pode muito, mas não pode tudo. Quem filtra isso são as instituições. E no final das contas, é o que Churchill falou. Eu nem sei se a frase é atribuída a ele. A frase é atribuída a ele numa sessão da Câmara dos Comuns. Não sei se é verdade ou não, porque tem fake news desde o início dos tempos. A democracia é a pior forma de governo, à exceção das demais. Winston Churchill. Eu acho que pela participação inicial é por aí mesmo, tá? Seguindo o que você falou do Churchill aí, vamos, sem falar da democracia, quem topa aí morar lá a Sharia. Vamos lá viver na Sharia, será que é bom? Será que é tão ruim assim a democracia? O que é Sharia, mano? Sharia é o Talibã, é a sistema lei político do Talibã. Sharia é a lei islâmica. Tá. Mas peraí, Só para concluir falar uma coisa que eu esqueci, tá? Me desculpem. A democracia é a alternância de poder, mas não necessariamente é o poder do mandatário, é o poder das forças que sustentam o mandatário. Por exemplo, ninguém duvida que a Alemanha era uma democracia, mesmo a Angela Merkel está lá fazia 500 anos. E todo mundo sabe que a Venezuela faliu enquanto democracia, porque mesmo o cara tendo morrido, eles estão lá há não sei quantos anos. Então, a alternância de poder é da forma que sustenta o poder do cara. As forças que mantêm ele lá. E aí você precisa ter eleições livres, diretas e plurais, né? É por aí, meu povo. Mas, Alexandre, só uma coisa. Isso aí que você colocou, eu acho que não se aplica, cara. Porque são civilizações diferentes, cara. Entendeu? Não, mas é o presidente do Talibã que falou... Você quer aqui olhar... Aqui não tem democracia, aqui é Sharia, o que eu mandar é o que tá valendo. Não é democracia, aqui é Sharia que manda. Mas, cara, lá é outro lugar, a gente tá falando do Ocidente, cara. Você não pode falar do Oriente com o do Ocidente. A gente tá em pleno... Como não, eu tô falando de outros sistemas, né? Qual outro sistema sem ser democracia? Então, lá no Talibã é uma teocracia, né? Porque ainda é religioso que sustenta. E o cara que tá exercendo esse poder, ele poderia falar também que ele é um autocrata. O poder não é democrático entre as várias forças, é dele para ele. Assim como o Putin é um autocrata. Ele é eleito, reveza o cargo de primeiro-ministro, de presidente, mas todo mundo sabe que na Rússia quem manda é ele. Não tem jeito. Bom, posso falar aí, galera? Pode. Opa, que bom, cara, que bom. Aqui é uma democracia. Cara... Ainda é. Ainda é. Por quê? Temos poucas pessoas. É diferente, cara, você pegar aquelas tribos antigas que compunham o que é a civilização, que compunham o que é as primeiras cidades, que compuseram o Egito, que compuseram, sei lá, a porra do Brasil, qualquer coisa parecida. Você tem pequenas pessoas igual que a maioria pensa daquela maneira. E você tem uma ovelha negra na família. Essa ovelha negra não vai apitar em nada. Agora você está falando no Brasil, um país com trocentos milhões de habitantes, cara. Então você tem trocentos milhões de ovelha negra. Então a maioria não vai se curvar
perante a minoria. Por uma questão de religiosidade, por uma questão de política, por uma questão de história, a maioria nunca vai se curvar perante a minoria. Ela pode respeitar alguns direitos. O direito que você tem desde o início da sua vida, na barriga da sua mãe, é o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Como você vai viver, como você vai buscar sua liberdade, como você vai buscar sua felicidade, é um problema exclusivamente teu. E isso é uma coisa que todo mundo vai, ao longo da sua vida, vai descobrir. Porque esses são os 3 primeiros direitos básicos. Porém, você querer falar para a maioria que aqueles 2, 3 indivíduos esquisito vai mandar, cara, você não vai conseguir isso. Então a democracia, ela só funciona para uma sociedade pequena, para um pessoal pequeno. Quando você fala num pessoal muito grande, numa população grande, num país de dimensão continental, você não tem como falar em democracia. Primeiro, que democracia é representativa. Aqui no Brasil, vamos colocar o exemplo aqui no Brasil. Você pega 3, 4 personagens que o partido fulano de tal, A, B ou C, elegeu, e você não conhece ninguém. Porra, na eleição de Dilma, quem que conheceu o Aécio Neves? O pessoal de Minas Gerais. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Pará, no Rondônia, quem conhecia o Aécio Neves? Ninguém conhecia. Ninguém conhecia também o Geraldo Alckmin. Como é que a gente ia votar nele? Ninguém conhecia. Então, a democracia, ela é representativa a partir do momento que você tem muita gente envolvida. Se você tem pouca gente, você consegue eleger uma república. É a mesma coisa que Platão falou, cara. Platão escreveu sobre a república. Só que antes de morrer, isso aí é fato, isso é verídico, Platão, antes de morrer, revogou a república, porque falou que as pessoas não estavam preparadas para ela. As pessoas não conseguiam entender o que era a república. Então não conseguiam entender o que era a democracia representativa. Por quê? É muita gente, cara. É muita gente. Não tem como você pegar um país do tamanho do Brasil e querer falar que Aécio Neves, Dilma Rousseff, o Biruliro ou qualquer outra pessoa, o Levi Fidelix, é o cara que ela tem que votar. A pessoa escolhe entre o menos ruim, o que menos desagrada a vontade dela. Como o voto é obrigatório, ela tem que fazer. Senão ela não pode dar o seu passaporte, ela não pode fazer um concurso público, ela não pode. Se tiver uma vaga para inspetora de aluno numa escola do lado da casa dela, ela não pode disputar aquela vaga porque ela não votou, entendeu? Então muitas vezes as pessoas acabam votando pelo voto cabresto, aquele voto que garante uma cesta básica, aquele voto que garante o caminhão-pipa entregando água na região dela, né? Eu tenho uma cunhada, cara, isso aí é fato verídico, eu vou falar agora porque eu quero escancarar mesmo. Ela trabalhou numa escola aqui perto da minha casa. A justiça, né, sei lá, o Estado encaminhava peças de carne, peças de alimento, né, cesta básica, uma coisa e outra, para a escola, para o aluno. Imagina o quanto já não foi desviado dali para cima, né? Mas chegava isso aqui ainda. O que o pessoal fazia? Diretores, inspetores, um monte de gente. Levava a carne para casa, cara. Pessoal de contrafilé, levava tudo para casa. O que os alunos comiam? O que tinha? Alimentação seca. Lembra do desvio da merenda, do Geraldo Alckmin? Não é só lá em cima, onde você votou no governador. É uma cadeia de gente, uma cadeia de desocupado, que só fica usufruindo do dinheiro público, usufruindo de imposto. Então, quanto mais imposto, mais desocupado. Uma coisa é você falar assim, democracia, para uma família, uma tribo, pegar ali Jacó, com seus 5, 6, 10 filhos ali, e falar, porra, vou fazer uma democracia, todo mundo vai me seguir. O menor de todos é a ovelha negra. Outra coisa é você pegar
país do tamanho do Brasil e querer falar alguma coisa, cara. Então a democracia, ela não é respeitada, ela vive por entremeio de linhas, cara. É uma linha que, se cruzar, fudeu. Se cruzar a linha ali, ela tá lascada. Ela não consegue respeitar. Por quê? Porque o brasileiro já tá acostumado com a síndrome de vira-lata. Ô, já Fernando. tá acostumado com isso aí. Fernanda. Por favor, pode falar. Você tá indo longe, né, mano? Como sempre. O que eu tô entendendo dele falou o seguinte: vai ter eleição pro Senado. Aí tem lá as figuras lá, né? A, B e C. Cara, eu não quero votar nesses candidatos aí, não. E você não tem opção, cara. Você vai ter que votar no A. Não, mas posso não tem, tem. anular o voto. Então, não tem. posso falar uma coisa? A democracia que a dizia, gente vive não tem opção. A democracia que a gente vive não tem opção. Ela isso te aí, mostra isso aí, ó. aquilo que Tudo você bem. tem que votar. Pronto, acabou. Ela não te mostra uma opção. Beleza, vamos lá o seguinte. Eu sempre fui um cara favorável à democracia participativa. O que eu entendo como democracia participativa? Aquela, por exemplo, moradores do bairro tal se unem, montam uma associação, falam o que a gente precisa. Precisa disso e disso, vamos reivindicar. Isso para mim isso para mim é democracia. Essa questão de você só delegar o voto, que é o que a gente faz. A gente delega, entendeu? A gente cansou de eleger presidentes, vamos botar presidente porque é o geralzão. Cara, a maioria das eleições é porque, não quero mais esse. Não quero mais isso. E hoje em dia se tornou o seguinte: se você já pegar esses caras que são pré-candidatos, os caras não propõem fazer nada. Eles só falam dos outros. Ninguém chega e fala assim, no meu governo eu quero fazer isso, isso e isso. Ter proposta. Não. O que se fala é o seguinte: não, que aquele ali é isso, que aquele outro é aquilo, que aquele outro lá é mais isso e aquilo. Entendeu? Então, esse ponto, essa dúvida da gente falar assim, porra, quem que eu vou votar? Os caras nem apresentam mais proposta. Tá? Eles só falam assim, não quero mais isso. Se você não quer mais isso, vote em mim. E o resto? Quando assume? Aí o que acontece? Quando assume, o que você vai fazer? Você não tem o que fazer, porque você não se programou para aquilo. Porque você só falou assim, eu não quero mais aquilo. Entendeu? Por isso que é uma coisa, eu sempre, à exceção de uma eleição só, e não foi nem para presidente, eu sempre votei nulo. Por quê? É uma forma que eu entendi do quê? Eu não quero nenhum desses caras. Nenhum desses caras representam. Sabe? Tudo bem, muita gente pode falar, mas o voto nulo, eu ajo como de protesto, muita gente faz isso, mas também o voto nulo se confunde com o voto errado. Tá? A pessoa digita errado e confirma, já era, aquele voto é anulado. Tá? Porque até o Estevão, que participou semana passada, numa conversa com ele falou isso, falou, o voto nulo, geralmente é o quê? Quando o cara vai votar nulo, não que erra na hora vou deixar isso bem claro, o cara vai votar nulo, é um voto de protesto, ele fala assim, eu não quero que nenhum desses caras me represente. Isso aí tem alguma efetividade? Não, mas pelo menos você está brincando uma bandeira. E, aliás, nas últimas eleições tem aumentado muito o número de votos nulos. O voto branco tem aquele significado. Para mim, tanto faz. Qualquer um dos dois, tanto faz. Não estou nem aí. Tá? Então, quando você já parte desse princípio, isso é democrático. Você chega assim, não quero nenhum desses. Tá? É um problema. A gente tem que qualificar mais os candidatos. Tem que qualificar mais. Tá, não pode ser mais, sabe? Mas isso tem que passar pelo crivo popular, que é o voto. Sabe? Não adianta a gente votar em alguém só porque vai lá, fala algo que eu gosto de ouvir. Mas às vezes é bravata. Entendeu? Vamos supor que, não quero nem entrar nesse esquema de presidente aqui, mas, por exemplo, o cara só fala, não, que isso é aquilo, que aquele outro, não sei o que lá, porra, aí você se identifica, porra, legal. Só que, mano, você não tá escolhendo um cara pra ser seu amigo, você tá escolhendo um cara que, em tese, vai ditar o destino de um país, tá? O presidente da República não tem esse poder todo, tá? Até pelo sistema de freios e contrapeso e tudo mais, tal. Mas ele tem um poder, certo? Ele pode escolher quais são os ministros, qual política que aquela pasta vai seguir, entendeu? Então, isso tudo tem influência. Por exemplo, uma pasta que é importante, educação. Tá? Você pode, em 4 anos, destruir todo um sistema educacional de um país. Você pode levar 10 para poder reconstruir. Tá? Não estou falando de agora, estou dando um exemplo no geral, tá?
Então, tem esse tipo de poder. Então, a gente não pode escolher alguém só porque o cara fala algo que eu acho engraçado, sabe? A gente não pode ter tiriricas, sabe? Se falar pior que tá, não fica. Ah, puta, ele é engraçado. Não pode, cara, o negócio é sério. Tem consequências sérias, graves. Mas, ô, Bruno... Então, eu queria ouvir o Antônio, porque o Antônio não falou nada até agora, hein, Antônio? Cadê o Antônio, cara? Então, seguinte, ouvindo vocês, bom, eu fico bastante feliz, né, de compreender que nunca houve democracia e que nunca vai haver democracia no Brasil. Mas eu fico assim, né, pensando, caralho, como que todo mundo, ou a maioria das pessoas que eu conheço, né, elas criam, né, uma ideia utópica, né, da tão chamada democracia, e acredita veemente que isso um dia vai acontecer. Eu fico pensando das pessoas que eu até conheço, né, tipo, por a minha mãe que já morreu. Porra, quantas vezes ela falava, um dia o Brasil vai mudar, um dia a democracia vai chegar e tudo mais. Quantas pessoas já morreram acreditando nessa democracia, e essa democracia não chegou e não vai chegar, e porra, isso nunca vai acontecer, cara. Mas todo mundo vai continuar batalhando, acreditando, seguindo em frente, buscando ao máximo essa democracia. Essa democracia nunca vai existir. Vocês estavam falando anteriormente, né, sobre as questões das proibições, né? O Velk, né, até citou também a questão das escolhas, que elas não ocorrem quando é uma coisa obrigada. O Fernando falou, o Alexandre também, o Bruno, você falaram que quando é uma escolha e ela é obrigada, já não é uma escolha, é uma obrigação, entendeu? Então, tipo, por exemplo, a questão do voto. Eu mesmo sempre votei em branco, sempre. Pra mim, tanto faz, vai dar merda do mesmo jeito. A única diferença é que a gente não sabe qual merda que vai dar. Se um político entrar, ou outro, um novo, ou qualquer coisa, e ficar o antigo, tanto faz. A gente vai saber se vai dar merda diferente, se vai dar uma merda pior do que antes. A gente tá aí, eu tô aí, mané, pra ver a merda que vai dar, entendeu? Essa é a minha ideia. E na questão da democracia também, né, que não existe, tem aquela questão também, por exemplo, coisas que são... uma coisa que todo mundo fala. O Brasil é laico. Cara, esquece isso, cara. Porra, mané. Pô, cara, com 14 anos já entendi que não existe Brasil laico. Não existe Brasil laico. Isso é só balela. Só tá escrito. Entendeu? É nítido que o Brasil é cristão, opressor mesmo, entendeu? Tirania. Tirania. Exemplo de tirania. Cara, o que causa uma coisa... O que tem de ruim... O que vocês poderiam me apresentar de ruim o casamento gay? Não na igreja. Eu tô falando, tipo, na questão do... Mas já tem união civil estável, já tem, pô. Sim, mas ainda não é aceito em alguns lugares. Tem dificuldade, tem que... Porra, eu posso te mostrar a notícia agora, cara. Carioca, fala. Peraí. Da mesma forma que você acredita que as religiões foram criadas, que o Deus foram criado, que algum LGBT cria um Deus e cria uma religião e possa fazer isso aí do mesmo jeito, cara. A gente vai ter que respeitar. Porque a liberdade religiosa... A liberdade religiosa ela é respeitada, cara. Eu não posso aceitar isso aqui. Que liberdade religiosa é respeitada, brother. Eu não posso aceitar. Cara, eu te mostro, cara. Pô, cara. Mas no seu quintal, seja feliz. Peraí, posso só falar só um pouquinho rapidinho? Fala. Peraí, só um minutinho. Cara, eu acho que essa questão religiosa é irrelevante. Porque religião é algo subjetivo. Isso aí não tem que ser relevante. Entendeu? Porque você pode ter... como você tem padre pedófilo, entendeu? Pode ter e certamente se o padre pedófilo tem algo de homossexualidade nele,
tá? Você pode ter, sei lá, um travesti que acredite em Deus, sei lá, qualquer coisa. Isso é irrelevante porque eu acho o seguinte, eu penso só o seguinte, o Estado, nesse lance de casamento que o Velk colocou, para mim isso é uma questão de direitos. As pessoas têm que ter direitos iguais como um casal hétero. Direitos civis. Cara, sinceramente. E dane-se religião. Direito civil. Direito civil. Mas, cara, não, é os direitos civis que importa, porque religião não importa. Exato. A religião, Fernando, peraí, deixa eu só falar, senão fica trepado aqui. A religião é um negócio subjetivo, é um negócio seu, não é de todo mundo. Você tem sua religião, o Antônio tem a dele, o Velk tem a dele, o Alexandre tem a dele. Isso é subjetivo, isso não importa. A religião, por exemplo, na minha vida, o que as pessoas falam, você fala errado, você vai... Mano, desculpa o termo em francês que eu falo, mas eu tô cagando pra isso. Porque isso pra mim não tem o menor significado. Entendeu? Bruno, discutir sobre democracia falando sobre religião. Eu tenho que concordar com você, cara. Peraí, eu tenho que concordar com você, cara. Deixa eu completar. Parabéns. Você ficou falando aí, eu fiquei quieto. Agora é minha vez de falar. Parabéns pela sua linha de raciocínio. Tem que concordar com você. Tá, mas deixa eu acabar e você concorda. Senão ninguém entende nada que eu tô falando. Tá? Eu acho que religião, cara, dane-se. Religião é uma coisa, cara, igual torcida pro time. Não quero isso porque eu sou tal time. Isso pra mim é a mesma coisa. Quando se fala em religião pra mim, você tá falando de torcida pro time. Sabe, é uma coisa subjetiva. Vou sacanear? Vou. O problema é que você pode sacanear o torcedor de um time e beleza. Agora, se você sacaneia algum religioso, essa intolerância religiosa é crime. Entendeu? Então, eu vejo de religião é o assunto menos importante para a vida em sociedade. Porque religião, para mim, eu antes era igual o Antônio, eu já falei isso várias vezes para ele. Eu negava, batia o cacete. Aí um dia eu aprendi o seguinte, falei, mano, se o cara acredita, bom pra ele, desde que isso mantenha pra ele. Ele não fica querendo me encher o saco falando que aquilo existe. Entendeu? Se o cara acha que é bom, ele vai numa religião, se sente bem, problema dele, irmão. Tá ligado? Legal. Agora não queira impor isso como uma coisa de sociedade. Aí que pra mim tá a questão do Estado laico. O Estado não tem uma religião oficial. E não é pra ter. Porque o Estado entra também na questão do direito de minoria. Porque você vai falar, a maioria é cristã, legal. Mas, você tem budista, você tem hinduísta, você tem ateu, você tem satanista, você tem que abordar todo mundo. Tem que ter os direitos iguais em relação ao Estado. Amigo, imagina um condomínio residencial, um prédio residencial. Você tem um síndico. Dentro desse prédio, existem muitas famílias, muitas pessoas, cada uma delas com o seu jeito. Só que existe um síndico que fala, você não tem que fazer o seu culto até as 10 horas da noite, você não tem que ligar seu funk até tantas horas da noite, você não tem que fazer seu cachorro ou a sua criança chorar, porque você vai perturbar a ordem. A sociedade é exatamente isso. Você tem que ter o seu culto, você tem que ter o seu político, você tem que ter o seu restart ali, o seu artista favorito, porém, você não pode atrapalhar ninguém. Isso é sociedade. Você não pode atrapalhar as outras pessoas, nem o raciocínio de outras pessoas. Você tem que fazer o seu na hora que é correto. Ponto. Isso aí, cara, você não tem que perguntar para ninguém, você já sabe. É como se fosse um prédio que tem um síndico, e esse síndico é como se fosse o presidente. Ele vai intermediar todo mundo. Então, ninguém pode fazer nada que vá prejudicar o outro. Agora, uma coisa é você ter uma família em, 1000 a.C., 2000 a.C., 1600 depois de Cristo, e você ter uma família que acredita numa coisa, e essa coisa tem a ovelha negra da família que fala ao contrário. Ponto. Hoje em dia, democracia, você falar, a pessoa tem um pensamento político, que ela é liberal nos costumes e conservador não sei na onde. Essa pessoa tá jogando no centrão. Aí você vai falar assim, a pessoa, eu sou mais próxima do PSOL da vida. Beleza. Quem ganhou a eleição vai ganhar o voto da maioria. E essa maioria tem que ser respeitada. Você tem um ou dois aloprados,
5 ou 6 aloprados que fica ali falando, fica na mídia. Aí tem os Felipes Netos da vida ali que fica tweetando o dia inteiro, enchendo o saco do governo. Porém, o governo não vai sair dali. Ele só vai sair dali com crime de responsabilidade fiscal. Um crime realmente grande. Ele não vai sair dali porque a maioria escolheu ele, porque ele é religioso, porque ele é supersticioso ou qualquer outro parecido. Ou porque ele é esquerdista o suficiente de acreditar em N ou B coisas ou qualquer coisa parecida. Não, cara. A democracia é representativa o suficiente para fazer a maioria governar. A minoria é respeitada por 3 princípios: liberdade, vida e busca pela felicidade. Ponto. Ela não tem que ficar escolhendo muita coisa, porque se ela quisesse escolher, ela escolheria na próxima eleição para poder ganhar. Cara, eu vou discordar radicalmente de você. Você está falando, o jeito que você está falando, pelo menos é o que eu estou entendendo, que a minoria tem que sujeitar a maioria. E eu discordo. Mas não é o que eu acontece? Acho que o governo, igual o Bolsonaro, por exemplo, foi eleito. Lógico, teve lá o voto de todo mundo que se uniu, tá? Seja quem só apoiasse ele, ou seja quem não queria mais o PT. Só que ele também é presidente de quem não gosta dele. Entendeu? Então ele não é presidente só daqueles poucos. Eu estou falando do Bolsonaro, que estou dando um exemplo recente, porque é o atual presidente da República. Mas pode ser qualquer exemplo, tá? Vamos supor que o Lula vença. Ele vai ser o presidente também dos bolsonaristas. Então ele não pode chegar assim e falar, não, o que vai valer agora é isso aqui, isso. O que vocês querem, dane-se. Não, ele tem que atuar. Sujeitar o Lula, cara. Atender, não é sujeitar. Ele tem que atender também os interesses daqueles. Entendeu? E isso é o que eu acho que você está confundindo. Entendeu? Você está chegando no seguinte, a maioria... Bruno, ele é religioso, ele é não sei o que lá, então, mas a maioria escolheu isso, então tem que ser isso agora. Não. Entendeu? A maioria escolheu ele para ser o presidente, mas agora ele tem que ser o presidente de todo mundo. Por isso que tem que respeitar quem não tem a mesma religião que ele, quem não tem o mesmo pensamento que ele, porque isso é uma democracia. Porque senão entra naquilo que o Velco falou, uma oligarquia. É só para aquele... Bruno, entendeu? Você tem o socialismo real e o socialismo ideal. Você já tem 2 propostas. Se você quer que uma democracia falida como a nossa atenda a tudo... Mas, vamos lá, por favor. Vamos no negócio. O presidente pode muito, mas ele não pode tudo. Beleza. Quando ele foi eleito... Tá todo mundo me ouvindo? Deu um corte aqui. Voz tá boa, voz tá boa. Eu tô ouvindo, Velk. Bora lá. Quando ele foi... Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro. Ele foi eleito com a proposta... Exemplo, vamos lá. Legalizar o porte de arma. Aí é parte da política. Uma parte da população não quer, a outra quer. E essa parte se fez representados por deputados. Certo? E, aparentemente, ele não teve maioria para aprovar ainda a liberação da arma. Então, faz parte do jogo social ele negociar essa parte. Agora, tem um exemplo que saiu essa semana. Não teve isso. Não, tudo bem, mas vamos falar um assunto que saiu essa semana que é polêmico, mas faz parte da democracia. É legalização do jogo. Ele, Jair Messias Bolsonaro, até pelos compromissos políticos que ele assumiu antes da campanha, ele é contra a legalização dos jogos. O Congresso Nacional, aliás, o Congresso Nacional muito, os deputados votaram e formaram a maioria para legalizar os jogos. Certo? Vai para o Senado. O Senado era para ser os representantes dos estados. Pode modificar, ele não representa os cidadãos, ele representa os estados. Pode modificar, pode aprovar. Chegou na mão do Jair Messias. Ele pode, democraticamente, vetar aquela norma. Ele está exercendo o poder pelo qual ele foi eleito. E o Congresso Nacional reunido pode confirmar ou derrubar o veto dele. Isso é um processo democrático que você está pesando. A legalização do jogo tem a vontade religiosa, que é contra, tem a vontade dos empresários, que acham que vai ser uma forma de você gerar recursos para todo mundo, a vontade da população local, que vai falar, isso aí vai prejudicar, que vai aumentar o vício, vai aumentar...
ou vai gerar turismo. Tenho várias forças atuando dentro de uma questão simples, que é a legalização dos jogos, que foi proibida por causa da esposa do Dutra, né? Se eu não estiver enganado. Então você vê que num exemplo pequeno, estou falando jogos porque é um assunto que você consegue conversar com todo mundo, né? As forças democráticas estão atuando. Agora, não é porque as forças democráticas estão atuando e todo mundo que participa do processo, seja quem é contra, quem é a favor, não foi ouvido pessoalmente, não é um processo democrático. Aí a questão é como a gente vai qualificar esse debate, como a gente vai qualificar os deputados que estão lá para eles nos representarem. O PT, eu sou eleitor do PT. O PT só coloca os caras que eu não gosto. Voto em outro. Garanto que você vai achar um no quadro do PT que não fez campanha, mas ele é próximo de você, que vai estar... mas ele não tem chance de ganhar. Talvez hoje não, mas vamos qualificar isso. Confesso, eu sou esperançoso. Ainda sou esperançoso, né? Isso aí é âmbito geral. É âmbito geral, lógico. Mas por quê? Porque a alternativa é muito ruim. Qual que é a alternativa? Você pegar um caudilho que nem Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas é um cara que eu admiro dentro do limite dele. Ele é um cara que gostava disso aqui. E ele era um autocrata perfeito. Ele tinha uma visão de mundo e fez todo mundo se curvar a visão de mundo dele. E é isso que a gente quer. Um autocrata que chega e fala, é isso. Ou um grupo religioso. Vamos supor que, não vou nem falar de evangélico para não causar polêmica, ou mais polêmica. Vamos falar que o pessoal da Umbanda sorte maioria no Brasil. Tamo junto. Aí o pessoal da Umbanda, não, viu? Esquece, tira todas as imagens de Nossa Senhora da face da Terra. Não. Eles não fariam isso, tá? Só estou citando um exemplo mais absurdo do mundo. Mas assim, você quer que o cara... Você quer que esse grupo tecnocrático, teocráticos, tecnocracia é outra coisa. Esse grupo mande por causa dos valores dele, ou você prefere tentar construir um sistema que todo mundo, dentro das suas limitações, seja representado? Eu sei, Antônio, eu sou um cara esperançoso. Você é um cara esperançoso. Você e a maioria das pessoas, né? Eu sou um sonhador, né? Senão também o que eu estaria fazendo aqui? Falando à toa, jogando tudo ao léu, porque nada disso não importa. Aqui, deixa eu falar aqui como é que a gente faz a nossa democracia aqui no Brasil. Partidos. Partido significa parte da sociedade, tá? Na verdade, partido é o nome do bonito, para não falar assim, máfia da merenda, máfia do desvio do dinheiro público. A gente vai dar partido, não sei o que lá. Com esses partidos, a gente tem a Câmara de Deputados, 513 eleitos. Só que é o seguinte, desses 513, só 27 foram eleitos diretamente. O resto é tudo aba. O candidato que eu votei aqui para deputado federal teve 44 mil votos, não entraria. Ele entrou na aba do outro que teve 1 milhão. Então, quer dizer, essa representatividade aí tá meio furada. Outra coisa, o IBGE... Alexandre, obrigado. O IBGE registrou, no último IBGE, que a maioria dos brasileiros são cristãos, conservadores, sei lá, 70% mais ou menos, 64%, 70%. Tem candidato, em 2003, ganhou a eleição, falou assim, eu tô orgulhoso porque não teve, só teve partido de esquerda. Não teve nenhum partido desses 70% aí, só teve partido de esquerda. E mais uma coisa, e o candidato que eu votei para ele fazer uma coisa só, 57 milhões de votos, maioria, né? Então, eu só pedi para ele acabar, não com o imposto, mas acabar com a obrigatoriedade de pagar esse imposto, que é o tal do DPVAT. Ele foi lá, baixou o decreto democraticamente, com a força do voto, e para acabar com essa obrigação do imposto. Aí vem um partido, não sei de onde, com um representante só no Senado, e chega lá, vai pro TJD, STJ, sei lá, e fala assim, não, ele não pode votar isso aí não, tem que cancelar esse veto aí do presidente, e aí os 57 milhões de votos vão pro lixo, e um cara com duas pessoas anulam a porra toda. Não interessa 57 milhões de votos, interessa isso aqui que a gente quer aqui, e pronto, acabou. Só uma coisa. Só uma questão. Pode falar. O presidente, o imposto é instituído pela Constituição e autorizado a instituição
Alterar a Constituição e regulado por lei. E o decreto é para ajeitar. Isso. Eu tô dando exemplo. Aí que tá. Se ele fosse inteligente, ele é inteligente, tá? Pelo amor de Deus, a noivinha do Alcides é inteligente. Se ele fosse inteligente, ele teria proposto uma lei, que ele tinha maioria para fazer isso, para que a questão fosse discutida na Câmara certa. Ou seja, esse também, o comportamento que ele foi um demagogia. Ele jogou para a galera, jogou para os 57 milhões uma coisa que ele não podia entregar. Não, eu sei, mas eu tô falando do... Não conseguir, né? Eu tô dando um exemplo. Pode ser outro. Não, você entendeu? Mas... Assim, igual a ligação da posse de arma. Eu não tô falando qual foi o motivo. Eu tô falando que duas pessoas, uma sem voto nenhum, entrou lá por lobby. Não, cancela isso aí que se um senador tá falando aí, eu concordo com ele. E aí anula. Mas uma coisa, você tá falando de uma forma muito simplista. Mas é simples. Simples. Calma. Não. É que nem o Velco falou, a gente tá falando de lei. Uma lei, entendeu? Ele já joga o decreto, por quê? Ele agiu politicamente. Vou agradar a galera. Jogou o decreto. Agora, é o seguinte, se o decreto não é o meio correto para alterar uma lei, então quem entra lá fala assim, opa, você não pode alterar por decreto. É só isso, entendeu? Às vezes nem se entra no mérito, se entra na forma. Entendi. Eu não tô falando disso. Eu entendi seu exemplo, mas é o seguinte, para quem for ouvir, não achar que é assim, que às vezes aparece até nas notícias mesmo. O judiciário, ele só é provocado. Ele não age de ofício. Não é muito assim, não. O judiciário foi assim. Hoje é diferente. Hoje 3 pessoas mandam mais de 57 milhões de... Hoje o judiciário julga, acusa, julga e condena. Tá assim, bro, tem preso. Tem gente preso hoje. Tudo bem, Alexandre, mas é o seguinte, você está falando de leis. Então não interessa se, por exemplo... Eu não tô falando da lei, não se apegue à lei. Eu tô falando que o que o rapaz fez, 2 pessoas, um com voto, foi eleito lá pelo Estado pequeno, e o outro que não teve voto, que é um juiz, cancelou o decreto. Ou não poderia ter sido outra coisa. Eu tô falando o Alexandre cumpriu a lei, cara. Se a lei fala, você não pode alterar isso por decreto. Então é democracia, é juristocracia. Cara, a gente, o seguinte, quando ele fala o lance da caneta, eu acho que muita gente entende a canetada lá e pronto. Não é assim que funciona o nosso sistema. Então não é democracia, é juristocracia. Pessoas não é sem isso. O sistema funciona quando as pessoas começam a colocar a lei para satisfazer o seu ego. Bom, peraí. A última coisa que eu vou falar agora. A última mesmo. Você não vai falar da lei canônica, não, né? Que acho que o Antônio não vai gostar, querido. Não vou falar de cristianismo, não vou falar de nada disso, não, meu amigo. Pode ficar tranquilo. O Antônio não gosta. Lei canônica. Então, bora lá. A única coisa que eu vou falar para você é sobre democracia. Se você tem uma família pequena, você fala ovelha negra da família, fica à distância. Se você tem um país inteiro e você tem a obrigação de cuidar de todo mundo, você tem a obrigação de cumprir os direitos básicos. Educação, saúde, segurança, ponto. Você não tem a obrigação de cumprir outras pautas. Então, se a minoria está falando que ela deve, sei lá, cumprir uma obrigação alienígena que vem um disco voador de outro lado, você não tem obrigação disso. Você tem a obrigação de oferecer uma escola de qualidade, uma segurança de qualidade. Você tem a obrigação de cumprir os seus direitos. Ponto final. Então, se essa galerinha aí que fala que homem não é homem, mulher não é mulher, que o alienígena tá vindo aqui fazer qualquer outra coisa parecida, que, sei lá, o esquerdista não vai não sei para onde. É um ponto para ela, não é um ponto para a sociedade. A sociedade tem que cumprir
aquilo que é o desígnio da maioria. Não, você está enganado totalmente. Tá errado, Quando você cara. ouvir isso, Olha, você vai ver que só você para tá vocês errado. dois. Não, 27 Só para vocês dois. Não, você está enganado. Só Você está para muito vocês dois. enganado. Tudo isso que você está descrevendo não é democracia. Isso não é democracia. Então vamos supor, se então é você que é da Ubanda. Então vamos supor que tem, sei lá, em Santa Bárbara eleito um prefeito evangélico. Aí ele, com a base evangélica, ele chega assim, ó, a partir de agora é proibido ter terreiro. Você vai aceitar? Exato. Eu Vai tenho aceitar ou não? o- Não. Calma Essa aí. pergunta Vamos falar. Agora, peraí. Deixa eu só responder. Peraí. Por favor. Você vai aceitar ou não? Por favor, deixa eu só responder. Ah. Apesar de eu não concordar, de eu querer falar que aquilo está errado, se a maioria decidir, eu vou ter que caçar outro lugar, eu vou ter que ficar marginalizado. Se a polícia vir bater na minha propriedade, ela vai estar com toda a amparação da lei. Então, a lei, a democracia sempre vai responder ao mais forte, aquele que ganhou mais votos. Não é aquele... democracia, mano. Isso não é Então, democracia, pô. Então, É isso a que eu tô democracia falando. não vai nunca responder aquele que é minoria. A minoria nunca vai ser correspondida. Bruno, Nunca. Mano, Nunca. É isso que eu falo, Bruno. Quando você esquece, no caso, o cristão pra lá, você deixa o cristão pra lá, você não mete mais a porrada nele, ele começa a crescer, brother, e começa a suprimir as outras massas. Como já foi na era medieval, na era moderna, a história tá aí pra contar essa questão. Isso aí, cara, que o Fernando acabou de falar, é um exemplo, cara, do que acontece lá fora, brother. Cara, todo mundo fala, religião é crime, criticar a religião do outro e tudo mais. A gente já sabe que isso é crime. Só que isso não acontece, só acontece com a maioria, que é cristã. Vai lá ver no papel, você- cara. Vai lá ver no papel. Faz Então, alguma ok, coisa tá aí tem no pra ver. papel, parceiro. Brother, cara, no Rio de Janeiro, mano, a Umbanda é muito grande. O que mais tem é terreiro sendo atacado por grupos evangélicos, grupos católicos. Não acontece nada. Mas se você for na igreja e apedrejar, parceiro, você vai tá pegar uns fudido, 50 cara. anos, parceiro. Você tá Dá fudido, licença, velho. o vereador do PT lá em Curitiba entrou na igreja, tacou fogo na igreja, ninguém fez nada. Tem candidato Ele é falando vereador. muito bem. Mas É ele isso que eu também é cristão, ele também é religioso, ele também é da igreja. Não Isso sei, aí foi um outro não motivo, sei. isso foi um motivo dele. Outra questãozinha Vamos lá. simples, rapidão, uma questãozinha simples. Teve uma reunião numa Câmara de Vereadores aqui em São Paulo, eu não sei se foi aqui na capital ou se foi no interior, que todo mundo tinha que rezar o Pai Nosso. Um não quis rezar porque ele não era cristão, ele foi expulso. E aí? Cadê a democracia? Sabe uma coisa que vocês podiam pesquisar para mim? Você, Velk, e você, Bruno, que são advogados? Cadê a democracia? Quando você vai fazer vai falar alguma coisa no jurídico, num processo, e você senta lá na frente, tipo um réu, sei lá, que seja, e aí você tem que colocar a mão na Bíblia e falar que aquilo... Não, isso não existe, todas as não. pa- Isso não existe Aqui no não Brasil, existe? não. Vou falar fora. tá. No Brasil não tem, não. Beleza. Isso é coisa de... Presidente americano. Isso é coisa de cinema, tá? Não sei nem se isso existe em cada estado americano lá. Mas aqui não, isso não existe aqui. Maneiro, não sabia. Que bom. Deus. Tá, gente, assim, ó, tá ficando longo. Tá, vamos encerrar. Uma horinha. É um assunto que a gente pode jogar para próxima e continuar debatendo e tal, mas eu vou encerrar minha frase assim, ó, de verdade. A democracia é um processo em construção. Não adianta você pegar as falhas que estão aqui hoje e falar, isso não é uma democracia por isso, mas é um processo em construção, até porque a alternativa é pior. Mas, assim, faz parte do jogo democrático respeitar as leis. Faz. E cada um tem sua atribuição. Por exemplo, em Americana tem a Avenida Brasil.
E tem várias ruas lá na avenida, várias conexões, que são mão inglesa. Entendeu? Porque tem uma lei municipal que autoriza o prefeito a definir alguns pontos que é melhor você fazer o acesso pelo outro lado para evitar a confusão no trânsito, né? É uma lei de são as pontes, né? Não a rua. Isso, as conexõezinhas da ponte lá, né? Falou rua. Mas, assim, o que eu quero dizer, nesse ponto, se vier o Congresso Nacional falar não pode fazer isso, eles não têm direito. Porque o interesse é estritamente local, que a Constituição garante que a americana tem o direito de fazer. Exato. Então, aí sim, o nosso querido presidente, querido mais para alguns do que para outros, se ele chegar e falar assim, a partir de hoje nesse país, o porte de arma é legalizado, ele teria que apresentar um projeto de lei que pode ser votado, pode ser aprovado, pode ser revogado, pode tal, dentro das limitações legislativas que vai permitir isso ou não. É esse o ponto. Então, numa democracia, as instituições trabalham e se balanceiam. Enfim, não é perfeito? Não é. Mas qualquer alternativa, isso eu garanto. Isso é certeza. É pior. Encerro por aqui. Abraço para vocês. E eu vou deixar o abraço final depois, né? Tá. Abraço, Belk. Queria encerrar também. Só para encerrar uma coisa. A tia Regina falou mais alguma coisa ou não? Não, ela falou que legal, mas ela quer saber da Kizarina. A curiosidade dela agora é a Kizarina. Ela quer saber com a influência lá do bruxo feiticeiro lá do Rasputin, né? Também tem Putin no nome do cara. Só que tem um Ras na frente, Rasputin. Fala pra ela que, na outra quarta ou na outra, eu vou começar a preparar esse material só exclusivamente para ter a Regina. Obrigado, valeu. Beleza, gente? Só simplificando, dá o tchauzinho. Democracia significa que vocês estão ouvindo, nós participamos da administração pública. Olha que coisa bonita, caramba, que coisa. Cada um de vocês tem um poder perante a administração pública, né? Olha só, não é fantasia, não. Então tá bom, e agora, com a quarta-feira de cinza, começando a quaresma, com a situação lá da Rússia, a gente vai aprender o que é a quaresma ortodoxa, brother. Vocês vão ver que bonito que é. Bom, só encerrando aqui também a minha participação. Só encerrando a minha participação também, eu queria falar uma fala de Dom Bertrand. Se tem um buraco na sua rua, converse com o seu vizinho. O que o conjunto das famílias que moram ali não conseguem fazer, eles passam para o conjunto dos vereadores. O que os vereadores não conseguem fazer, nem o prefeito, passa para os deputados estaduais, para os federais, até chegar na presidência. Então, estamos tirando o poder das famílias tomarem a decisão, porque elas não se interessam por isso. Estamos tirando o poder das famílias, passando o poder para Brasília, que nunca viu uma rua aqui no meu bairro e está querendo falar em democracia. Entendeu? Então, esse é o meu finalização. Esse aí é o que eu queria falar. E a minha finalização é a palavra do ilustre... Democracia é coisa do demo, né? Nietzsche. Quem tem fé não tem razão. Companheiro! Então tá bom, gente. A gente vai encerrando por aqui. Galera, o episódio vai ficar disponível no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music, no Deezer, no Anchor, também vai estar no YouTube. Por favor, se inscrevam lá no canal, sigam a gente no Instagram. Galera, um grande abraço, até mais. Um abraço aí, pessoal. Valeu. Quaresma, menos o Antônio, que não precisa fazer juízo na quaresma, tá bom? Ortodoxa. Antônio vai ficar começando com a monocelha dele. Viado. Falou, gente. Falou. Tchau. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Eu tô comendo a pizza gelada de ontem e tô pensando nisso agora.
Tá comendo a pica gelada? Que porra foi essa, meu irmão? Tá comendo a pica gelada. Que porra é essa, mané? Tu se fuder. Caralho, velho. Tá gravado, hein? Pica, viado. Se eu botar teu esporte, você tá fudido, hein, Fernando? Já Caralho, temos material para o final Caralho, do Fernando. Beleza? Calma aí. Que assunto que a gente vai falar hoje? Pô, Democracia. foda-se. Vamos falar da Xuxa contra o Baixo Astral. Não, é sério, porra. A gente vai falar de democracia, viado. Ah, tá. O cara que as pessoas têm por pica gelada. Democrático. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.